História real. Carpinteiro humilde ajuda mulher ferida no ponte, sem saber que ela é milionária. A cidade de Santarém, com suas ruas de paralelepípedos e casinhas brancas, era marcada por uma rotina tranquila, quase sonolenta. Os habitantes se conheciam pelo nome, e cada dia começava e terminava no ritmo da labuta. Miguel, um carpinteiro humilde, passava longas horas em sua oficina, onde a madeira se transformava nas mais belas criações. Ele amava o cheiro da madeira fresca e o som do martelo batendo, moldando não apenas os objetos, mas seus sonhos. Mas em um dia cinzento, enquanto a brisa leve soprava pelo rio Tejo, algo extraordinário aconteceu. Miguel, após uma intensa manhã de trabalho, decidiu atravessar uma velha ponte de pedra. Ao dar os primeiros passos, o que deveria ser um trajeto comum tornou-se um pesadelo. Ele avistou uma cena de horror. Um carro de luxo capotado, com um motor fumegante, e ao lado dele uma mulher caída no chão, sua beleza marcada por ferimentos. Seu coração disparou. Era como se algo o chamasse. Ele não poderia simplesmente ignorar. Rapidamente, ele se aproximou. Laura, a mulher misteriosa e gravemente ferida, parecia presa a um mundo de dor e tristeza. Seus olhos, ainda cheios de vida, refletiam um passado conturbado, e Miguel, com a determinação de um herói, a pegou nos braços e a levou em seu velho carro para o hospital. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas, a conexão entre eles começou a brotar. Ele ficou intrigado com a beleza dela, mesmo. Na dor, como uma flor que insiste em crescer nas fendas do asfalto, Laura era uma milionária em fuga, mas Miguel não tinha ideia disso. Ele via apenas a fragilidade de alguém que parecia carregar uma montanha de angústia nas costas. No hospital, ele ficou ao seu lado, a preocupação moldando seu rosto. Ela se recuperou lentamente e a cada visita seus olhares se cruzavam, criando um laço inexplicável, como se suas almas se reconhecessem. A gentileza de Miguel encantou Laura. Ela sentia que ele era diferente de tudo que conhecia. Enquanto isso, a vida de Miguel não era feita só de sonhos. Havia um dilema crescente em seu coração. Como poderia uma mulher como ela, tão distante de seu mundo, estar interessada nele? Laura falava sobre sua vida no glamour, e Miguel se perguntava o que aquela jovem rica poderia querer em um simples carpinteiro. Mas o que eles não sabiam era que um personagem sombrio estava prestes a invadir suas vidas. Um ex-parceiro de negócios da família de Laura, determinado a trazê-la de volta ao mundo que ela tanto desprezava, aparecia na cidade com planos sinistros. Miguel, fustigado por sentimentos e inseguranças, caminhava cada vez mais próximo dela. Mas o aviso já estava no ar. O terror batia à porta. Um segredo obscuro do passado de Miguel começou a emergir, revelando questões de valor e identidade que ele nunca havia enfrentado. O que começou como um simples ato de bondade poderia se transformar em um emaranhado de desafios que ameaçavam não só a liberdade de Laura, mas a vida tranquila que ele lutava para manter. Quando Laura decide ficar e desafiar sua família,
Uma pergunta surge: poderiam eles seguir seus corações? Ou se renderiam às expectativas e promessas que os cercavam? A tensão aumentava e o futuro deles estava em jogo. O amor poderia mesmo vencer tudo, ou a vida os separaria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava sentado à beira da cama de hospital, o nervosismo pulsando em seu peito. Laura dormia, seus traços suavizados pelo sono, mas a preocupação não o abandonava. Ele olhava fixamente para ela, buscando respostas nas linhas de seu rosto. Ela era um mistério, e ele mal podia acreditar que, de alguma forma, suas vidas haviam se cruzado. Mas naquele momento, a sensação de conforto foi interrompida. Do lado de fora, um telefonema cortou o silêncio. Miguel levantou-se com um sobressalto, a mente cheia de perguntas. Um policial entrou no quarto, sua expressão impassível. Miguel Santos? Ele confirmou, o coração acelerando. Precisamos falar com você. As palavras soaram pesadas, como se uma sombra se tivesse projetado sobre eles. É sobre Laura. O carpinteiro sentiu um nó na garganta. Ele teve um pressentimento. O que houve? Insistiu, quase sem conseguir respirar. O policial pediu que Miguel o seguisse. A urgência em seu tom drenou a cor do rosto de Miguel. Eles foram para uma sala pequena, onde o odor de desinfetante era forte. O policial respirou fundo antes de continuar. Laura, ela está envolvida em algo maior do que você imagina. Miguel olhou para ele, confuso. O que você quer dizer? Laura fazia parte de um esquema muito complexo. Seu ex-parceiro de negócios, Rodrigo, não a deixou em paz. Ele quer trazê-la de volta à força. Aquelas palavras impactaram Miguel como um golpe no estômago. Rodrigo. O nome ecoou em sua mente, trazendo à tona uma série de memórias que ele não queria revisitar. Mas ela não queria nada disso, Miguel argumentou. Ela só queria viver sua vida, longe das ciladas desse mundo. Não é tão simples. Rodrigo tem contatos perigosos. Ele tem um motivo para não tê-la perto. E isso envolve dinheiro, muito dinheiro. O policial olhou Miguel seriamente. E acredite, isso coloca você em risco também. Você se tornou um alvo. As palavras murmuradas pela autoridade causaram um calafrio em Miguel. Havia tanto em jogo, e ele estava no centro de uma tempestade que mal entendia. O que eu posso fazer? Perguntou, a voz trêmula. Precisamos de proteção para Laura, e você pode ser a chave para trazê-la de volta à razão. Você é uma parte essencial disso, Miguel. O amor que vocês têm pode ser a única coisa que a mantenha segura. O policial disse.
Mas a ideia de envolver seu coração nessa confusão horrenda parecia surreal. Enquanto isso, na sala de espera, uma figura conhecida surgiu na visão de Miguel. Mariana, sua irmã, com os olhos arregalados e confusos. "O que está acontecendo, Miguel?" perguntou, a voz baixinha, quase temerosa. E quando ele começou a contar, um grito ecoou pelos corredores. Um grito que rasgou a calma. Miguel se virou rapidamente, junto com todos na sala. O som vinha do quarto de Laura. O coração dele disparou. O que estava acontecendo? Ele entrou em pânico e correu de volta. Ao abrir a porta, encontrou Laura acordada, seu rosto pálido, os olhos arregalados, apontando para algo atrás de Miguel. Ele se virou de uma vez e o choque tomou conta dele. Rodrigo estava ali, parado à porta, com um sorriso frio. "Surpresa, Laura. Eu não a deixaria ir tão facilmente." As palavras dele, acompanhadas de um olhar que falavam mais do que 1000 palavras. Miguel, sentindo a realidade desmoronar ao seu redor, sabia que tudo estava prestes a mudar. O amor que ele esperava florescer poderia rapidamente se transformar em uma luta pela sobrevivência. Como eles escapariam daquela armadilha? Ele respirou fundo. O caminho à frente se revelava sombrio, e a necessidade de proteger Laura nunca foi tão urgente. Rodrigo estava parado ali, na porta, e a tensão era palpável. Miguel sentiu o peso da realidade esmagá-lo. Ele olhou de Laura para Rodrigo. O sorriso frio dele não prometia nada de bom. "Você não veio me buscar, Rodrigo", Laura disparou, sua voz trêmula, mais firme. O semblante do homem escureceu. A expressão dela mudava com cada segundo, uma coragem surgindo nos olhos machucados. Era como se ela estivesse se preparando para um confronto. "Laura, você não tem ideia do que está acontecendo", Rodrigo disse, dando um passo à frente. Miguel sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. "Eu estou aqui para te proteger." "Proteger?" Laura quase gritou. "Ou me prender? Eu não quero mais ser parte desse mundo." O coração de Miguel se acelerou. O desejo dela de se libertar era algo tão verdadeiro, mas ele não sabia como ajudá-la agora. Então, tudo aconteceu em questão de segundos. Um barulho alto, como uma explosão, ecoou pelo corredor. Miguel se virou para ver um grupo de homens de terno escuro correr em direção ao quarto. O policial que tinha falado com ele mais cedo apareceu. A expressão indicando pavor. "Miguel, vá para a saída, agora!" O caos se instalou. Miguel puxou Laura, mas Rodrigo a segurou com força. "Você não pode levá-la. Não ainda!" ele gritou. Em meio a tumulto, Miguel viu os homens entrarem como sombras, elevando-a. Adrenalina no ar. "Não!" Miguel berrou e, num impulso, empurrou Rodrigo com toda a força que tinha. O homem se desequilibrou, dando a Miguel a chance de puxar Laura para mais perto. Mas a expressão de desesperado de Rodrigo fez Miguel hesitar. Algo estava errado. Por que ele parecia tão ansioso? Nesse momento, um grito cortante ressoou. Miguel virou-se com horror ao ver Laura deixar escapar uma lágrima. Era um desespero que ele nunca tinha visto. "Miguel, por favor!" "Eu preciso lhe contar a verdade." "Que verdade?" ele perguntou numa mistura de medo e confusão.
Os homens de terno se aproximavam. Rodrigo estava de pé, perturbado, mas a determinação na expressão de Laura fazia Miguel sentir que tudo estava prestes a desmoronar de vez. Eu e Rodrigo, nós não somos o que você pensa. Ela balançou a cabeça, os lábios tremendo. Ele não é meu ex-parceiro de negócios, Miguel. Ele é meu irmão. A revelação pairou no ar como um trovão. Miguel mal podia acreditar. Todo o cenário se transformou de repente. Você tá mentindo, Miguel gritou, o mundo ao seu redor girando. Rodrigo, aparentemente tomado pela mesma incredulidade, deu um passo à frente. Não acredite, Miguel. O que ela está dizendo é uma mentira. Eu sou o único que pode te proteger dela. Laura sacudiu a cabeça. O olhar dela agora era de pura determinação. Rodrigo tem seus próprios interesses, Miguel. Eu sou parte de uma herança que ele quer controlar. Isso nunca foi apenas sobre nós, mas sobre dinheiro e poder. As palavras de Laura eram como facadas. O chão sob os pés de Miguel desabou. Ele não conseguia processar a rapidez das informações. Seus sentimentos estavam atrapados entre o amor e a traição. As vozes se embolavam enquanto o tumulto aumentava e os homens avançavam. Olhando nos olhos de Laura, Miguel sabia que tudo havia mudado. O amor que sentia agora estava imerso em dúvidas e segredos. Como ele poderia confiar nela ou em si mesmo? Quando tudo o que construíram parecia ser uma farsa. Miguel, a voz dela soou quase como um sussurro desesperado, mas a força das palavras a carregava consigo. Os homens estavam mais próximos e o tempo parecia correr em uma espiral. O relógio marcava uma contagem regressiva e a vida dele e de Laura estava prestes a se separar em direções desconhecidas. Miguel deu um passo em direção a ela, um nó na garganta. O que eu devo fazer? Ele perguntou, a cabeça girando de pânico. Ela era um enigma agora. Tudo o que ele pensou que sabia se dissipou. E com esses novos alinhamentos, o que ainda importava? Os rostos dos homens se aproximavam e uma sombra maior, mais escura, pairava sobre eles. Ele precisava escolher: lutar, correr ou se aprofundar nesse labirinto de segredos. O que viria a seguir, ninguém sabia. Mas o destino o aguardava numa curva inesperada. Miguel estava paralisado. Os rostos dos homens de terno escuro se aproximavam, e cada movimento parecia um aviso. Ele olhou para Laura. A confusão estampada no rosto dela nadava em um mar de incertezas. O que mais poderia acontecer naquele momento? A tensão era palpável e o silêncio era ensurdecedor, até que um estrondo ecoou. A porta se abriu com um baque violento. Todos se viraram e ali no umbral estava o pai de Laura, Carlos, um homem imponente, com um olhar que poderia congelar o fogo. O que está acontecendo aqui? A voz dele ressoou no ambiente, poderosa e autoritária. O tempo pareceu parar. Miguel mal podia acreditar. O pai de Laura? Tudo ficou nebuloso. Carlos estava envolvido? Laura olhou para ele, um desespero silencioso em seus olhos. Pai, eu não quero voltar. Miguel estava tão atordoado que mal conseguia processar a revelação. Rodrigo recuou. Visivelmente desconcertado, como se a presença do pai tivesse mudado o jogo. Laura, você não entende que precisa de proteção? Carlos declarou sério. Esse lugar não é seguro para você. Seus olhos passaram por Rodrigo, agora apenas um espectador.
Havia uma disputa de poder e todos estavam em jogo. E então o inesperado aconteceu. Uma cena que ninguém poderia antecipar. Miguel, tomado pela coragem ou pela loucura, aproximou-se de Carlos. Ela não precisa disso. Você não pode decidir o que é melhor para ela. Ela é livre. As palavras saíram como um grito, ecoando pelas paredes, desafiando tudo e todos ao seu redor. O aspecto de Miguel foi acompanhado por um intensivo de determinação. Foi aí que um dos homens de terno avançou. E Miguel percebeu tarde demais. Uma espada de luz brilhou, e num movimento rápido, um tiro ecoou. O estrondo cortou a tensão no ar em pedaços. Miguel assistiu, sua mente em branco. Um dos homens caiu e a sala ficou em alvoroço. Laura gritou, enquanto Carlos se movia agilmente, puxando-a para trás. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Miguel sentiu o coração acelerar. Laura, ele gritou, mas a visão dela se perdeu no caos. Ele não podia deixar isso acontecer. Em meio ao terror, uma nova verdade começou a emergir. Rodrigo riu, um riso cruel e vazio. Você realmente pensou que ela poderia escapar do seu destino? Laura é um peão neste jogo, como todos nós. Miguel sentiu uma onda de raiva subir, mas a confusão o paralisou. Você não sabe o que está dizendo, Miguel protestou. Mas Rodrigo virou-se completamente, um sorriso arrogante nos lábios. Ah, mas eu sei mais do que você imagina. Laura não é só uma rica herdeira. Ela é a chave para um império que não deve ser perdido. As palavras dele ecoaram na mente de Miguel como um mau presságio. Nesse momento, uma sombra se projetou sobre o caos. O cúmplice de Rodrigo, que até então permanecera à margem, deu um passo à frente, com um olhar gelado. Ele puxou um colar que brilhava intensamente com a luz do hospital. Vocês não sabem, mas este é o que Laura realmente é, um símbolo de poder. Quando a herança dela for completada, as consequências serão devastadoras. O impacto da revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. A mente explodia de perguntas. O que era aquele colar? E o que isso significava para Laura e para ele? Aquela mulher frágil e ferida era, na verdade, parte de algo muito maior. Laura, ele gritou novamente, agora em desespero. Qual é a verdade? E foi nesse momento que os corredores do hospital se tornaram um campo de batalha. Todos estavam em perigo, e a luta pelo amor estava apenas começando. Miguel sabia que precisava enfrentá-los, questionar tudo e todos. Um profundo mistério e uma turbulenta reviravolta tomaram conta da cena. O amor parecia complicado e a vida ainda mais incerta. O que de fato Laura representava? Ele precisava descobrir, e rápido, porque, no meio de tudo isso, algo sombrio estava à espreita, pronto para devorar tudo. Miguel estava paralisado. Os rostos dos homens de terno escuro se aproximavam, e cada movimento parecia um aviso. Ele olhou para Laura, a confusão estampada no rosto dela. Nadava em um mar de incertezas. O que mais poderia acontecer naquele momento? A tensão era palpável, o silêncio ensurdecedor, até que um estrondo ecoou.
A porta se abriu com um baque violento. Todos se viraram, e ali, no umbral, estava Carlos, o pai de Laura. Um homem imponente. Seu olhar poderia congelar o fogo. O que está acontecendo aqui? A voz dele ressoou no ambiente, poderosa e autoritária. Miguel mal podia acreditar. O pai de Laura estava envolvido. Laura olhou para ele, um desespero silencioso em seus olhos. Pai, eu não quero voltar. O cenário mudou novamente e a presença de Carlos parecia trazer uma nova dinâmica. Os homens de terno hesitaram e Rodrigo, visivelmente desconcertado, deu um passo atrás. Carlos, Rodrigo começou, mas foi interrompido. Silêncio! Aqui eu comando! Carlos rugiu e todos recuaram, exceto Miguel. A coragem dele ressoou. Ela não precisa disso. Você não pode decidir o que é melhor para ela. Ela é livre. Foi então que uma luz intensa e ofuscante brilhou na sala, vindo de uma pequena bolsa que um dos homens de terno carregava. Não se intrometa, jovem, ele disse com desdém. Você não sabe com quem está lidando. O que era aquilo? Miguel não tinha tempo para pensar antes que um grito cortasse o ar. Uma mulher, bem vestida e com um olhar decidido, entrou na sala e quase imediatamente todos os olhares se voltaram para ela. Victor, não! Você não pode fazer isso! Cristina! Rodrigo exclamou, sua voz carregada de choque. A mulher, Cristina, era uma figura que Miguel reconheceu. Ela era uma conhecida investidora de alto poder. A mente de Miguel fazia conexões frenéticas. O que ela estava fazendo aqui? Laura, você não entende. Eles estão todos mentindo, Cristina disparou, apontando para Rodrigo e os outros. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Todos estavam em silêncio, alguns sussurros surgindo entre os homens de terno. Complicada como? Miguel perguntou, sua voz tremendo, mas ele não podia mais ficar em silêncio. A sala estava cheia de tensão, cada um esperando pelo próximo movimento. Porque Cristina hesitou, a expressão dela se transformando. Porque você não é quem pensa que é, Miguel. Você é parte da família. Seu passado é mais profundo do que você imagina. O mundo de Miguel desabou diante de seus olhos. O que ela estava dizendo? Como assim? O que você quer dizer com isso? A confusão ficou evidente no rosto dele. Há anos tivemos que esconder isso. Sua verdadeira identidade está ligada à família de Laura, de uma forma que ninguém sabia. A revelação pairava no ar. Olhou para ele com olhos de espanto e incredulidade, enquanto Miguel se sentia como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Ele não sabia o que pensar. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Desculpem me interromper. Um dos homens de terno disse e a sala silenciou. Mas, para que fique claro, se você quiser saber a verdade, vão precisar sair desse lugar agora. A urgência no tom dele fez o pânico subir. No fundo, Miguel, já está acontecendo algo maior do que nos envolveu a todos. O jogo está apenas começando. E se não tomarmos cuidado, tudo o que amamos poderá ser destruído, Cristiano disse, enquanto a tensão envolvia todos novamente. Miguel olhou para Laura, que também estava perdida em pensamentos. O que tudo isso significava para eles. O amor que parecia tão claro agora estava repleto de histórias não contadas e segredos obscuros.
ameaçando engolir tudo. O caos estava se aproximando e ele sabia que precisava escolher seu próximo movimento. A única certeza que tinha era que nada seria como antes. Ele precisava descobrir a verdade sobre seu passado, sobre Laura e sobre o que realmente estava em jogo. Assim, naquele emaranhado de mentiras e revelações, o futuro deles estava em uma linha tênue, prestes a mudar de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. O que aconteceria a seguir? As sombras estavam se aproximando e o segredo estava prestes a ser revelado. Miguel estava paralisado. Os rostos dos homens de terno escuro se aproximavam e cada movimento parecia um aviso. Ele olhou para Laura, a confusão estampada no rosto dela, enquanto sua mente rodopiava em incertezas. O que mais poderia acontecer naquele momento? A tensão era palpável, o silêncio ensurdecedor, até que um estrondo ecoou. A porta se abriu como um baque violento. Todos se viraram, e ali, no umbral, estava Carlos, o pai de Laura. Um homem imponente. Seu olhar poderia congelar o fogo. O que está acontecendo aqui? A voz dele ressoou no ambiente, poderosa e autoritária. Miguel mal podia acreditar. O pai de Laura estava envolvido? Laura olhou para ele, seu desespero silencioso. Pai, eu não quero voltar. O cenário mudou novamente, e a presença de Carlos parecia trazer uma nova dinâmica. Os homens de terno hesitaram, e Rodrigo, visivelmente desconcertado, deu um passo atrás. Carlos, Rodrigo começou, mas foi interrompido. Silêncio, aqui eu comando, Carlos rugiu. Foi o momento em que uma luz intensa brilhou da bolsa de um dos homens de terno. Não se intrometa, jovem, ele disse com desdém. Você não sabe com quem está lidando. Michael não tinha tempo para pensar, antes que um grito cortasse o ar. Uma mulher entrou na sala, bem vestida e com um olhar decidido. Vitor, não! Você não pode fazer isso! Cristina! Rodrigo exclamou, e o choque na sala era palpável. A mulher, Cristina, era uma conhecida investidora. Miguel reconheceu a figura, e sua mente fazia conexões frenéticas. O que ela estava fazendo aqui? Laura, você não entende! Eles estão todos mentindo! Cristina disparou, apontando para Rodrigo e os outros. A verdade é mais complicada do que você imagina. Complicada como? Miguel perguntou, sua voz tremendo. Por quê? Cristina hesitou, e Miguel sentiu o coração disparar. Porque você não é quem pensa que é, Miguel. Você é parte da família. Seu passado está ligado à família de Laura, de uma forma que ninguém sabia. O mundo de Miguel desabou. Como assim? Ele mal conseguia entender. Laura olhou para ele, o espanto e a confusão estampados em seu rosto. No fundo, Miguel, há anos precisamos esconder isso. Sua verdadeira identidade está interligada à nossa herança, Cristina revelou. E as palavras deixaram Miguel sem ar. O que ela estava dizendo? Laura também ficou em choque. Miguel, você é um herdeiro? Ela mal conseguia pronunciar as palavras. A sala ficou em silêncio. Os homens de terno estavam completamente paralisados, atordoados pela revelação. Miguel se sentiu como se um abismo se abrisse sob seus pés. Ele não conseguia processar a verdade.
Você está mentindo. Desculpe interromper. Um dos homens de terno se adiantou, os nervos à flor da pele. Mas se você quiser saber a verdade, precisa sair desse lugar agora. A urgência na fala dele fez o corpo de Miguel gelar. O cúmplice de Rodrigo, que até então permanecia à margem, deu um passo à frente com um olhar gelado. Ele puxou um colar que brilhava intensamente, e Miguel sentiu um calafrio. Veja, isso é o quê? Ela realmente é uma chave para um império. Sem você, ela nunca será livre. Os efeitos das palavras foram devastadores. O ar se tornou pesado e Miguel se sentiu ainda mais perdido. O que isso significa? Como eu sou parte disso? Laura tentou protestar. O que estão dizendo não faz sentido. Cristina olhou para todos e, em um movimento rápido, tomou o colar da mão do homem. Você não entende. Isso representa a verdadeira herança de Miguel. Mas antes que pudesse continuar, um disparo ecoou e o caos explodiu. Miguel viu em câmera lenta a figura do homem caindo, e a sala ficou em estado de alvoroço. Laura! Ele gritou, mas a visão bela se perdeu no tumulto. O que estava acontecendo? Miguel percebeu que o jogo tinha mudado, ia além de tudo que ele havia imaginado. O amor estava em jogo, a identidade dele destruída, e ele precisava entender a verdade horrenda que se desdobrava à sua frente. Um momento! Carlos gritou, tentando restabelecer a ordem, mas era tarde demais. No meio do barulho, Laura estava cercada por seguranças, e as sombras pareciam se fechar sobre eles. Miguel, em um impulso de desespero, correu na direção dela, o desejo de protegê-la tomando conta. Mas essa nova verdade o deixava em pedaços. O futuro dele se tornava nebuloso e incerto. E o que poderia ser apenas o começo de uma nova vida, agora parecia um pesadelo monstruoso. Ele se perguntava quem ele realmente era e o que o aguardava naquela teia de mentiras e segredos. Miguel estava paralisado. Os rostos dos homens de terno escuro se aproximavam. Cada movimento parecia um aviso. Ele olhou para Laura, a confusão estampada no rosto dela, enquanto sua mente rodopiava em incertezas. O que mais poderia acontecer naquele momento? A tensão era palpável, o silêncio ensurdecedor, até que um estrondo ecoou. A porta se abriu com um baque violento. Ali estava Carlos, o pai de Laura. A presença dele parecia mudar tudo. O que está acontecendo aqui? Aqui eu comando! Carlos rugiu. E os homens de terno hesitaram, como se uma nuvem de medo atravessasse o ambiente. Mas Miguel não podia deixar que essa fúria abafasse o que realmente importava. Ele se aproximou. Ela não precisa disso. Você não pode decidir o que é melhor para ela. E naquele instante, tudo viu. Uma luz intensa brilhou de uma bolsa, quase ofuscando. Um dos homens de terno, nervoso, não pensou 2 vezes antes de sacar uma arma. Miguel ouviu o estalo do disparo. O tempo, lento como mel, deixava tudo caótico. O tiro atingiu um dos seguranças. Ele caiu, a expressão de choque ainda congelada no rosto. Um grito ecoou pela sala. Laura cobriu a boca com as mãos, o pânico estampado em seu olhar. Miguel, ela gritou,
a voz tremendo. Miguel sentiu o coração acelerar. O som do disparo reverberou em sua cabeça. Ele precisava proteger Laura. Mas antes que pudesse agir, um novo personagem apareceu. Uma mulher entrou em cena, a imagem dela clareando o ambiente. José, pare com isso agora! Ela era Cristina, a investidora, mas o olhar dela transparecia uma urgência ainda maior. Miguel a reconheceu de imediato. E então aconteceu. Cristina olhou para Laura e, com a voz trêmula, disparou. Laura, você não sabe a verdade sobre Miguel. O ar parecia ter sido retirado da sala. Miguel se virou, a pulseira da verdade girando em sua cabeça. O que estava acontecendo? Cristina, o que você quer dizer? Laura perguntou, a voz suando instável. Cristina se aproximou e todos estavam paralisados. Miguel não é apenas o carpinteiro que você conhece. Ele é seu primo. Miguel quase desmaiou com a revelação. Primo? Como assim? Ele olhou para Laura, a confusão dando lugar a um turbilhão de emoções. Não é verdade! Ele gritou, sua voz ecoando com desespero. Sim! Sua mãe e a mãe de Miguel eram irmãs. Você não sabia disso? Cristina explicou. A urgência em seu olhar era palpável. Os homens de terno trocaram olhares incrédulos. Rodrigo, que estava a uma distância, parecia ser o próprio diabo, mas sua fúria agora parecia um pouco mais diluída. Miguel estava chocado, a realidade desmoronando ao seu redor. A única coisa que sabia era que precisava entender tudo, e rápido. O que a herança significava para ele e Laura. O que não haviam contado a ele. E o mais importante, como isso afetava o amor que sentia por ela. Laura olhou para Miguel, um misto de incredulidade e medo nos olhos dela. Miguel, isso não pode ser verdade, ela murmurou, como se suas palavras pudessem mudar a realidade. Você é meu primo? E naquele momento, tudo parecia se conectar. O mundo deles, as mentiras, os segredos. A tensão era insuportável, quase palpável. Todos respiravam fundo, esperando pelo próximo movimento. Um novo som cortou o ar. Sirenes. Um grupo de policiais estava a caminho. Miguel sentiu um nó na garganta. O que eles fariam agora? Havia verdades demais para serem reveladas. E o amor deles estava na linha, prestes a ser dilacerado por segredos familiares que eles nem sabiam que existiam. Precisamos sair agora, todos! Um dos homens de terno gritou, mas a frase não ressoou com a urgência necessária. Laura e Miguel trocavam olhares, o peso das novas informações nas costas deles. O que seria deles agora? Ele precisava saber. Com o barulho da sirene se aproximando, a vida de Miguel e Laura estava à beira do abismo. O que mais os aguardava nessa teia complexa de mentiras e revelações? E, acima de tudo, o que isso significava para o amor que lutaram para construir? As respostas estavam se aproximando, mas a verdade poderia destroçar tudo. Miguel estava paralisado. Os rostos dos homens de terno escuro se aproximavam e cada movimento parecia um aviso. Ele olhou para Laura, a confusão estampada no rosto dela, enquanto sua mente rodopiava em incertezas. O que mais poderia acontecer naquele momento? A tensão era palpável, o silêncio ensurdecedor, até que um estrondo ecoou. A porta se abriu com um baque violento.
Ali estava Carlos, o pai de Laura. A presença dele parecia mudar tudo. O que está acontecendo aqui? A voz dele ressoou, poderosa e autoritária. Miguel sentiu a pressão crescendo, o ar pesado. Laura olhou para o pai e a preocupação em seu olhar falava mais que 1000 palavras. Pai, eu não quero voltar. Silêncio. A ti eu comando. Carlos rugiu, e Miguel não podia deixar que essa fúria abafasse-o. Que realmente importava. Ele se aproximou. Ela não precisa disso. Você não pode decidir o que é melhor para ela. E naquele instante, tudo virou. Uma luz intensa brilhou de uma bolsa, quase ofuscando. Um dos homens de terno, nervoso, não pensou 2 vezes antes de sacar uma arma. Miguel ouviu o estalo do disparo. O tempo, lento como mel, deixava tudo caótico. O tiro atingiu um dos seguranças. Ele caiu, a expressão de choque ainda congelada no rosto. Um grito ecoou pela sala. Laura cobriu a boca com as mãos, o pânico estampado em seu olhar. Miguel! Ela gritou, a voz tremendo. Miguel sentiu o coração acelerar. O som do disparo reverberou em sua cabeça. Ele precisava proteger Laura, mas antes que pudesse agir, um novo personagem apareceu. Uma mulher entrou em cena, a imagem dela clareando o ambiente. José, pare com isso agora! Ela era Cristina, a investidora, mas o olhar dela transparecia uma urgência ainda maior. Miguel a reconheceu de imediato. Cristina olhou para Laura e, com a voz trêmula, disparou. Laura, você não sabe a verdade. Sobre Miguel. O ar parecia ter sido retirado da sala. Miguel se virou, a pulseira da verdade girando em sua cabeça. O que estava acontecendo? Cristina, o que você quer dizer? Laura perguntou, a voz soando instável. Cristina se aproximou e todos estavam paralisados. Miguel não é apenas o carpinteiro que você conhece. Ele é seu primo. Miguel quase que desmaiou com a revelação. Primo? Como assim? Ele olhou para Laura, a confusão dando lugar a um turbilhão de emoções. Não é verdade! Ele gritou, sua voz ecoando com desespero. Sim, sua mãe e a mãe de Miguel eram irmãs. Você não sabia disso? Cristina explicou. A urgência em seu olhar era palpável. Os homens de terno trocaram olhares incrédulos. Rodrigo, que estava a uma distância, parecia seu próprio diabo, mas sua fúria, agora, parecia um pouco mais diluída. Miguel estava chocado, a realidade desmoronando ao seu redor. A única coisa que sabia era que precisava entender tudo, e rápido. O que a herança significava para ele e Laura? O que não haviam contado a ele? E o mais importante, como isso afetava o amor que sentia por ela? Laura olhou. Para Miguel, um misto de incredulidade e medo nos olhos dela. Miguel, isso não pode ser verdade, ela murmurou, como se suas palavras pudessem mudar a realidade. Você é meu primo? E naquele momento, tudo parecia se conectar. O mundo deles, as mentiras, os segredos. A tensão era insuportável, quase palpável. Todos respiravam fundo, esperando pelo próximo movimento. Um novo som cortou o ar. Sirenes.
Um grupo de policiais estava a caminho. Miguel sentiu um nó na garganta. O que eles fariam agora? Havia verdades demais para serem reveladas e o amor deles estava na linha, prestes a ser dilacerado por segredos familiares que eles nem sabiam que existiam. Mas antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu novamente. E 3 homens com uniformes de polícia avançaram, cada um com a mão na arma. Todo mundo aqui fique parado! O grito cortou o clima de tensão. As luzes do corredor refletiam nas faces dos homens, criando um ambiente sombrio. Precisamos de um local mais seguro, um dos policiais declarou, em tom autoritário. Pelo que sabemos, a situação está mais complicada do que aparenta. Ele olhou fixamente para Rodrigues e, em seguida, para Laura e Miguel, enquanto todos os olhares se entrelaçavam. Era quando Miguel notou algo em Rodrigo. O olhar dele estava diferente. Havia um fogo, uma determinação sombria. Você não pode levar ela! Não a deixe sair! Rodrigo gritou. A veemência em sua voz era palpável, como se a verdade estivesse nas entrelinhas. E, então, em um movimento rápido e inesperado, Rodrigo tirou algo do bolso. Não era uma arma, era uma pequena caixa, com uma corrente de metal que brilhava. Ele a levantou e todos pararam. É isso! O que ela realmente vale! E quando abriu, um brilho ofuscante saiu dela, iluminando o ambiente e revelando um colar de pedras preciosas, em forma de sol. Miguel ficou chocado. O que é isso? O que você está fazendo? A adrenalina pulsava nas veias. O colar brilhava com uma aura quase mágica, e todos os olhos se voltaram para Rodrigo, perplexos. E então, com um movimento brusco, Rodrigo contou. Isso é mais do que você imagina. Laura, com isso você pode ter o poder que nunca sonhou em ter. Mas isso também pode destruir tudo. Se você se juntar a mim, antes que pudesse terminar, as sirenes se tornaram ainda mais altas e uma barragem de policiais entrou abruptamente na sala. O caos se desdobrava numa velocidade terrível. As revelações estavam longe de acabar. E já não se tratava apenas de segredos familiares. Miguel sentiu um arrepio. A vida dele, de Laura e de cada um ali estava prestes a mudar para sempre. O amor, os laços familiares e o poder gravitavam num campo instável, aguardando para explodir. E uma verdade ainda mais devastadora pairava no ar. Se aquele colar realmente tinha algo a ver com a herança, que impacto isso teria sobre Miguel? E, principalmente, onde isso deixaria seu amor por Laura? Ele nunca esteve tão perto de perder tudo. Miguel estava paralisado. Os rostos dos homens de terno escuro se aproximavam. E cada movimento parecia um aviso. Ele olhou para Laura, a confusão estampada no rosto dela, enquanto sua mente rodopiava em incertezas. O que mais poderia acontecer naquele momento? A tensão era palpável, o silêncio ensurdecedor, até que um estrondo ecoou. A porta se abriu com um baque violento. Ali estava Carlos, o pai de Laura. A presença dele parecia mudar tudo. O que está acontecendo aqui? A voz dele ressoou, poderosa e autoritária. Miguel sentiu a pressão crescendo, o ar pesado. Laura olhou para o pai,
e a preocupação em seu olhar falava mais que 1000 palavras. Pai, eu não quero voltar. Silêncio! Aqui eu comando! Carlos rugiu, e Miguel não podia deixar que essa fúria abafasse o que realmente importava. Ele se aproximou. Ela não precisa disso. Você não pode decidir o que é melhor para ela. E naquele instante, tudo virou. Uma luz intensa brilhou de uma bolsa, quase ofuscando. Um dos homens de terno, nervoso, não pensou 2 vezes antes de sacar uma arma. Miguel ouviu o estalo do disparo. O tempo, lento como mel, deixava tudo caótico. O tiro atingiu um dos seguranças. Ele caiu, a expressão de choque ainda congelada no rosto. Um grito ecoou pela sala. Laura cobriu a boca com as mãos, o pânico estampado em seu olhar. Miguel! Ela gritou, a voz tremendo. Miguel sentiu o coração acelerar. O som do disparo reverberou em sua cabeça. Ele precisava proteger Laura. Mas antes que pudesse agir, um novo personagem apareceu. Uma mulher entrou em cena, a imagem dela clareando o ambiente. José, pare com isso agora! Ela era Cristina, a investidora, mas o olhar dela transparecia uma urgência ainda maior. Miguel a reconheceu de imediato. Cristina olhou para Laura e, com a voz trêmula, disparou. Laura, você não sabe a verdade. Sobre Miguel. O ar parecia ter sido retirado da sala. Miguel se virou, a pulseira da verdade girando em sua cabeça. O que estava acontecendo? Cristina, o que você quer dizer? Laura perguntou, a voz soando instável. Cristina se aproximou, e todos estavam paralisados. Miguel não é apenas o carpinteiro que você conhece. Ele é seu primo. Miguel quase desmaiou com a revelação. Primo? Como assim? Ele olhou para Laura, a confusão dando lugar a um turbilhão de emoções. Não é verdade! Ele gritou, sua voz ecoando com desespero. Sim, sua mãe e a mãe de Miguel eram irmãs. Você não sabia disso? Cristina explicou. A urgência em seu olhar era palpável. Os homens de terno trocaram olhares incrédulos. Rodrigo, que estava a uma distância, parecia seu próprio diabo. Mas sua fúria, agora, parecia um pouco mais diluída. A sala ficou repleta de murmúrios de choque e incredulidade. Todos continuavam a processar a intensidade da revelação. Logo a tensão aumentou e as sirenes se aproximaram, cortando a sala como uma faca. Miguel sentiu um nó na garganta, um pressentimento sombrio o dominando. Precisamos sair agora, todos! Um homem de terno gritou, mas a frase não ressoou com a urgência necessária. Laura e Miguel trocavam olhares, o peso das novas informações nas costas deles. O que seria deles agora? Mas justo quando a sala parecia prestes a explodir, um novo som ecoou. Um grito estridente, diferente de todos os outros. A porta se abriu de novo, e dessa vez era outra pessoa, alguém com um semblante familiar. Mas muito mais sombrio. Era Raquel, a amiga de Laura, com um olhar furioso. Laura, por que você não me contou? Você não faz ideia do que está acontecendo. Miguel congelou, a perplexidade em seu rosto se intensificando. Raquel se adiantou, o desespero visível em seus olhos. Você não percebe, Laura? A herança está em perigo e eles têm planos. Ele, e ela apontou para Rodrigo, sabe de tudo. Nesse momento, Rodrigo não ficou impune.
Ele deu um passo à frente, a expressão no rosto opaca. Você não devia estar aqui, Raquel. Não faz parte disso. Mas Raquel não hesitou. Não faz parte? E você acha que vai levar Laura de volta para aquele mundo sombrio? Porque eu sei o que você está fazendo. E não vou deixar isso acontecer. Antes que qualquer um pudesse processar, uma intensa luz branca irrompeu da caixa que Rodrigo segurava. O colar reluzente brilha com uma força hipnotizante. Para de pensar que consegue escapar. Ele não é. Seu primo, por acaso. Miguel é o verdadeiro herdeiro, e isso não pode acabar assim. As palavras de Raquel foram como um balde de água fria. Miguel sentiu seu mundo desmoronar. O que ela queria dizer? O que estava escondido nessa história de família? A sensação de alívio e angústia combinados. A verdade estava prestes a ser revelada, e ele era o centro da tempestade. Um sentimento de traição e amor ficou entrelaçado em seu peito. Nos últimos segundos em que sua mente estava a mil, o caos tomou forma. Entre gritos e empurrões, Miguel viu os rostos se desvanecerem. Ele olhou para Laura, as lacunas entre eles se abrindo a cada instante. Laura, você precisa me ajudar! Ele gritou, a voz transbordando de desespero. O que mais ela não sabia? A sala tornava-se uma bolha de tensão e caos, e a revelação estava apenas começando. Como lidar com a ideia que tinha caído sobre eles? Quais os poderes que aquele colar realmente continha? Nesse turbilhão de mentiras e segredos, a única certeza era o que pairava no ar. Uma verdade devastadora girava em torno deles, e Miguel sabia que assim que tudo caísse, nada seria igual novamente. E aquela revelação ainda não tinha mostrado as garras. O futuro dos dois estava à mercê de um jogo muito maior do que eles podiam imaginar. O caos tomou conta do ambiente. Miguel sentia a adrenalina correndo nas veias, enquanto olhava para o colar brilhante nas mãos de Rodrigo. Ele se perguntava se aquilo realmente era a chave para um legado perdido, ou apenas um símbolo de manipulação e poder. Laura, a verdade está bem na sua frente. Não podemos deixar tudo isso em suas mãos. A urgência na sua voz ecoou como um grito na escuridão. Laura olhou de Rodrigo para Miguel, os olhos aflitos. Quem você realmente é, Miguel? Preciso saber. O que está acontecendo? A dúvida em seu olhar partia o coração dele. Como ele poderia explicar tudo o que não entendia? Rodrigo, ainda segurando o colar, deu um passo para trás. Isso não é só sobre você, Laura. É sobre o poder que você representa. E Miguel, você está em um jogo perigoso. Melhor que fique fora dele. A frieza em suas palavras era palpável. Miguel estava prestes a responder, mas o som da sirene se aproximava, cortando a tensão. Os policiais entraram em formação, prontos para agir. Todos aqui parem! Mãos ao alto! O oficial que liderava o grupo olhou sério para Rodrigo. Você está preso por tentativa de sequestro e posse de propriedade ilegal. Um usufruto de proteção estava sendo oferecido, mas o tumulto aumentava a cada palavra. Miguel olhou para Laura determinada. Ela não ia permitir que ninguém a controlasse. Não! Eu não vou voltar. Eu escolho o meu próprio caminho. As palavras dela foram um ato de resistência, e Miguel sentiu um calor percorrer seu corpo. Era hora de lutar por eles. O colar, ainda nas mãos de Rodrigo, ameaçava destruir.
Tudo o que lutaram para construir. Ele precisava agir. Laura, venha comigo! Gritou Miguel, estendendo a mão. Mas antes que ela pudesse se mover, Rodrigo riu de forma cruel. Você acha mesmo que pode levá-la? Isso não acaba aqui. Um barulho repentino fez todos se virarem. Era Cristina, a investidora, agora mais confiante. Chega! Isso é entre você e eu. O resto de vocês, saiam! As palavras dela deixaram todo mundo em choque. Miguel sentiu mais confiança ao ver que Cristina tomava uma posição. Com aquela oportunidade, Miguel puxou Laura pela mão. Juntos, correram em direção à saída, enquanto o restante da sala se transformava em um emaranhado de gritos e confusões. As sirenes estavam cada vez mais próximas. O amor deles forjado entre segredos e revelações. Agora se tornava um abrigo contra a tempestade. Ao saírem, a luz do dia iluminou seus rostos. A liberdade estava a poucos passos, mas a incerteza ainda pairava no ar. Enfrentaram Rodrigo e as sombras da família de Laura. Mas o que aconteceria depois? Eles ainda eram um par na tempestade, mas a incerteza os cercava. Precisamos ir longe, longe de tudo isso, Miguel murmurou, segurando a mão dela com força. E descobrir quem nós realmente somos. Laura completou, uma centelha de esperança nas palavras dela. Enquanto fugiam, Miguel lembrou-se de tudo o que aprenderam. A vida nunca seria normal novamente, mas havia um futuro à espera. Uma nova história poderia começar, mas que caminho tomariam? E nesse misto de esperança e incerteza, surge a pergunta: até onde iriam para preservar esse amor? O passado poderia ser uma sombra, mas o futuro estava em suas mãos. E antes que tudo terminasse, uma chamada urgente ecoou. Ei, você que está lendo isso, não apenas assista, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora. Deixe seu apoio vibrar no algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este canal. Juntos, vamos criar um mundo de histórias inesquecíveis.